Está no ar Papo de Subúrbio, um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Eu gosto assim, começar assim. Galera, você que tá chegando aqui agora, sabe que aqui no Papo Subúrbio tá sempre bem acompanhado, já chega dando like, colando, mandando pra geral, porque hoje a gente vai falar bastante de literatura, é um dia importantíssimo pra gente pegar esse gancho do Rio de Janeiro, capital mundial do livro, e mergulhar nessa atmosfera. Mas antes disso, eu quero agradecer a esse mês incrível de parceria com a Irada, ó. Estamos aqui com as nossas camisas da Irada. Não é rolê. A minha deixa bem claro que no Rio de Janeiro não é rolê, é rolé. Rolé suburbano. Então, ó, Irada, muito obrigado. E você que tá aí chegando junto com a gente, não esquece de conhecer os produtos da Irada, de ir lá e colocar o cupom com desconto Papo Subúrbio. A minha é pizza com ketchup, tá? Não? Ô, Tom, a Irada sempre manda um recado pra gente, não manda? E agora eu vim dar um recado pra você, que quer se vestir com elegância e estampando no peito a sua suburbanidade raiz. O Papo de Subúrbio tá numa parceria incrível com a Irada, essa marca suburbana que tem orgulho de dizer de onde veio e mais. Trazer memórias afetivas, trazer referências suburbanas, gírias e tudo pra você andar na moda, é claro, né? E você, nosso parceiro aqui do Papo de Subúrbio, nosso admirador, não vai ficar de fora, né? Clica aqui ó, no QR Code, aponta seu celular ou entra no site irada.com.br e com o cupom Papo de Subúrbio você garante até 15%. Não vai ficar de fora, né? Vai lá na Irada, garanta suas peças, vê, tem diversas estampas maneiríssimas para você estar usando e com o Papo do Subúrbio vai garantir aquele desconto esperto, né? Então não fica de fora, garanta já e anda na moda com a Irada. Vem! Aproveitando o gancho que a gente está fazendo um rolê pelo Rio de Janeiro, falando da identidade suburbana, a gente vai falar de literatura, que é, sem sombra de dúvidas, né, um campo que a gente, para pensar o Rio de Janeiro, a gente tem que entender a nossa literatura periférica, a nossa literatura favelada, a nossa literatura, né, de rua, e a gente vai falar muito sobre isso, inclusive vai falar com a nossa convidada que tem uma experiência familiar com a publicação, com livros e com a importância da literatura e da nossa influência afrodiaspórica. Quem tá aí hoje, Tom? Ela é editora e gestora cultural à frente da Palas, referência na valorização da cultura afro-brasileira. Com uma trajetória de resistência e bibliodiversidade, ela faz do livro uma arma contra o apagamento. E aqui no Papo de Subúrbio ela fala sobre ancestralidade, mercado editorial e luta por representatividade. Cristina Fernandes, no Papo de Subúrbio. Então, agora que a gente, depois de todo esse começo, felizmente agora a gente pode agradecer a nossa convidada, agradecer a Cristina que está aqui hoje para falar muito da importância de ter, né, um instrumento de resistência cultural. Olha como é que eu estou colocando, assim. Ter uma editora num país que ainda não valoriza a literatura como deveria, e olha que eu estou pegando um gancho de quem acabou de sair da Bienal do Livro, né? A gente viu uma Bienal com recordes, né, de público, de compra, mas a gente tem que ser bem claro, assim, ainda falta uma política efetiva, né, de acesso e democratização da literatura no Brasil e com subsídios, inclusive públicos e privados, para que a gente possa publicar cada vez mais. Mas eu estou falando com alguém que é especialista e quero saber como é que começa essa história, essa trajetória. Obrigado, Cristina, por você estar aqui com a gente hoje. Obrigada por eu ter a oportunidade de conversar com vocês, de falar da experiência da Palas, uma editora que está completando 50 anos agora, né? É uma editora de 1975, né? E que trabalha assim principalmente com a temática afro-brasileira e afrodiaspórica, né? E trabalhando em todos os campos, né? E é engraçado, eu também estou acabando de chegar da Bienal, que foi bastante interessante, mas é que a Bienal não é política pública de formação de leitor, né? E o tema que eu trabalho é um tema que já 50 anos acompanhando também
a luta dos movimentos sociais, a luta do movimento negro, a questão das cotas, que certamente influenciaram também na formação de leitores e do interesse por essa temática, mas, já que você deu o gancho, a questão da política pública, ela é primordial e ela é muito precária, né? Não adianta a gente ter um título de Rio, capital mundial do livro, se a gente não tem uma política, primeiro, de valorização da escola pública, valorização do profissional, que é o professor, e a valorização passa por salário, por respeito, não é? A formação de bibliotecas, formação e de bibliotecas que sejam alimentadas com a produção do país, né? E a produção bibliodiversa, né? E bibliodiversidade não é só ter um monte de livros, né? Mas entender, contemplar produções de diferentes editoras, né? E diferentes recortes autorais, né? E tratar as bibliotecas como bens comuns que devem ser bens que deveriam ser acessíveis a toda a comunidade. Inclusive, eu sempre brinco que biblioteca, mesmo a das escolas, como as de fora, né, das escolas, as bibliotecas de bairro, tudo, deveriam estar abertas 24 horas e, sobretudo, nos fins de semana, quando o trabalhador... Sim, evidentemente. A gente podia até discutir essa história do 6x1, né, mas quando o trabalhador supostamente teria seu descanso, para poder usar a biblioteca como um lugar ou de conhecimento ou de lazer, né? Então, a biblioteca deveria cumprir esse papel, que é um papel que certamente ajudaria na formação do leitor. Porque o leitor, primeiro, leitura é uma coisa muito sofisticada, né? É um treino que você adquire desde pequeno, né? E é incentivado pela experiência ou na sua casa, ou quando você não tem uma família leitora, a escola vai ter um papel também importante, mas pela oferta, né? A simples oferta e a valorização disso. E oferta de uma biblioteca renovada, de um professor que pode comprar livros, de livrarias próximas à sua casa. Então, incentivo para livrarias, incentivos para circulação de livros no país, incentivo ao custo da circulação ser menos caro do que o que a gente tem hoje com o transporte rodoviário. Então, isso é uma série de coisas, mas, assim, eu sei que a gente está aqui hoje para falar, e para mim é uma alegria muito grande, dos 50 anos da editora, mas é que uma editora não existe sem leitores, óbvio, né? E eu acho que a gente tem um número grande de leitores, e é engraçado também nesse recorte do interesse pela questão afrodiaspórica, das suas expressões, né? Isso pode ser da literatura, como no pensamento histórico e das ciências humanas, tudo, mas é muito interessante, porque isso é o resultado de uma série de políticas bancadas pelo movimento negro, mas, além de tudo isso, é preciso ter por trás realmente uma política pública que ajude a que o interesse pelo livro aumente, né? Sim. Não, e eu acho muito interessante pensar que você está trazendo uma série de questões que fazem a gente pensar em isonomia, em efetivação da democracia na nossa sociedade, né, através de um campo que é extremamente importante, que é a cultura. Eu, inclusive, sempre brinco que um lugar onde seja um sebo, seja uma biblioteca pública de uma escola, ou seja um espaço de leitura mais amplo, uma festa literária, a gente está falando de um equipamento cultural fundamental, né, para a nossa sociedade. E assim como foi isso fundamental, e quero saber um pouco mais dessa história, em 1975, num contexto, né, de uma abertura lenta, gradual e segura, saindo ali, né, de Geisel para Figueiredo, né, num momento onde a censura ainda era um instrumento forte né, evidentemente, de aparelhamento de um Estado militar, ter uma editora, né, publicar, ainda mais publicar um tema considerado subversivo para a época, vamos dizer assim, né? Um tema que valorizasse a nossa influência afrodiaspórica, lembrando que a gente está falando do papel de protagonismo do movimento negro desde a década de 60, lutando por uma democracia racial, né? Estou pegando já esse contexto dos Osmos do Bubu, estou pegando esse contexto do movimento experimental do negro, do teatro experimental do negro, mas a gente pode falar que essa luta é histórica, evidentemente. E aí eu queria saber o que motivou seu pai, o que motivou a criação, né, da Palas num contexto como esse. Bom, a Palas
No início, bem no início, eram vários sócios, meu pai um deles, e ela não se dedicava efetivamente a isso, né? Sim. Mas existiam assim, muitas publicações, principalmente ligadas às ciências humanas, à história. Você deve ter fez história, Sim. pelo menos na época em que eu fiz história na UF, eu usei o escravismo colonial Sim, do sim, Genovese, sim. tudo isso era editado pela Palas. Mas meu pai começou a editar livros que eu depois qualifiquei como livros mais utilitários das religiões afro-brasileiras, né? Cantigas de orixás, oferendas para os seus orixás, conheçam as características desse ou daquele orixá, as simpatias que tem. Eu acho que isso é mais ou menos aquilo que as editoras católicas, sobretudo, fazem com os livros de novenas, orações, e a gente até um recorte, tem até hoje um recorte de orações populares, poderoso livro de orações, que estão muito ligadas também à Umbanda, né? E o meu pai fazia isso, né? E é muito interessante porque isso falava diretamente a um recorte da população, que é o recorte da população negra, mas, sobretudo, é o recorte da população negra, que é a população trabalhadora do país. E eram livros que circulavam pouco dentro das livrarias e circulavam das casas de artigos religiosos, em lugares como o Mercadão de Madureira, em coisas similares da Bahia, no Maranhão, né? Ou seja, nos espaços por onde circulava o trabalhador, até porque as livrarias do país são poucas e elas têm um recorte mais elitista. Sim. Entrar numa livraria, procurar um livro, muitas vezes não é um lugar de acesso que convida o trabalhador a circular. E assim a editora, empiricamente, ele percebeu uma demanda de mercado, né? E quando eu cheguei... Desculpe te interromper, Cristina, mas só por curiosidade, essa demanda de mercado estava ligada um pouquinho às preferências dele, do seu pai? Ele tinha uma conexão, ele era de axé, era uma pessoa ligada... Não, ele não era uma pessoa de axé, não fazia parte do movimento negro, não era um homem negro. Mas é engraçado, eu acho que ele tinha aquela coisa que talvez esse momento que a gente está vivendo, que você tem uma força do movimento negro e uma conscientização maior, mas tem um momento mais conservador da sociedade, mas a gente vivia naquela época uma coisa que era muito interessante. Você ia à igreja, você ia a uma consulta num terreiro de Umbanda, porque o terreiro de Umbanda ou de Candomblé não te faz nenhuma pergunta se você é da casa ou não é da casa. Se você precisa de alguma coisa, você vai. Se você não voltar, não é problema seu, mas alguém vai te amparar. Então, eu acho que isso estava muito... isso estava muito naturalizado nesse período, né? De que você circula sem nenhuma... E o meu pai tinha uma formação católica, né? Mas se eu sou católico, por que não ir ao terreiro? Não é nem por que não fazer um livro de orixá, mas por que não ir ao terreiro, né? E é engraçado que muitos anos depois, quando eu comecei a trabalhar com ele, ir ao terreiro sempre me deu um grande conforto e um grande amparo espiritual nas minhas escolhas. E eu não sei nem se eu posso enxergar isso como uma coisa religiosa, porque eu acho que assim, a gente chama de religião dessa maneira ocidental da gente ver, mas esses espaços são espaços de ressignificação familiar, de recuperação e reforço... Preservação de memória coletiva. Preservação de memória, recriação de famílias extintas. É muito interessante quando a gente vê alguém que vai ser... eu vou à saída de santo de um amigo. O meu barco eu tenho aqueles meus irmãos, ou seja, eu tenho uma família que, historicamente, me foi tirada em algum momento, né? Então, você tem todo... na verdade... você tem um aconselhamento, não para que os seus problemas não aconteçam, mas para que você passe melhor por eles, né? Então, no início, era isso. Eu, assim, venho de uma formação, eu sou historiadora de formação,
né? Eu acho que hoje em dia eu sou muito mais editora, né? É uma vida, mais de 30 anos dedicada a isso, mas historiadora de formação. Eu tinha uma ligação, no tempo de ensino secundário e o início da universidade, com a militância política de esquerda, né? E quando eu cheguei na editora, e eu vinha da história. E de que área da história? Que campo era Não, seu? eu dei aula no ensino médio, no ensino fundamental, né? Eu acho que eu não estava talhada para a vida acadêmica, para pesquisa, para tudo. Mas você tinha um objeto de estudo, de monografia? Você teve algum tema? Eu me formei e eu tinha um pai que dizia, eu tenho uma editora, você não vem para cá, né? Então, já desde o final da faculdade, eu já Era preparada, estava né? trabalhando com ele. E sempre o convite era sempre assustador, não por ter uma editora. Ter uma editora é uma coisa, é um negócio incrível, né? Eu lembro quando eu fiz um MBA, na época eu tinha um colega que ele tinha herdado da família uma fábrica de vassouras ecológicas, nada contra as vassouras ecológicas. Mas eu dizia, você já pensou? Eu só que ganhar uma fábrica de vassouras, ter que tocar para frente, né? Eu dizia, eu não conseguiria, ia ser... Um desafio, né? Ia ser demanda demais para mim. Mas, assim, uma editora era sempre uma chamada muito interessante. Mas era voltar a trabalhar, era estar com a família, era voltar para casa, era tudo. Então, eu sempre resistia, né? Mas você tinha uma boa relação com seu pai? Para além do trabalho? É sempre mais dele. Eu saí de casa tenso, muito né? cedo. Eu não tinha uma relação tão boa com a minha mãe. Era uma pessoa mais difícil e tudo mais. Mas eu tinha assim, uma relação muito boa com meu pai e que se mostrou... A ida para a editora se mostrou assim, uma aproximação muito... que me fez muito bem. Eu acho que fez muito bem a ele também. E, assim, são daquelas coisas da vida que você não pode... mensurar, mas aconteceu. Meu pai morreu antes dos 70 anos, né? Morreu com 69 anos, ficou doente muito cedo. Morreu novo. Morreu de um câncer, tudo, mas assim, antes disso ele teve um acidente grave indo para São Paulo, e aí ele começava, mas e aí, você vai só dar aulas, o dia que você tivesse editora, você não vai nem saber o que você faz com isso, né? E foi meio que pressionando, e eu fui meio que aceitando, mas na verdade eu acho que foi um encontro, um reencontro, um trabalho junto que foi muito respeitoso, do ponto de vista familiar, nos aproximou mais ainda, né? E ele viu, foi muito legal, porque ele viu, não só eu assumi a editora, como a neta depois, já ter uma opção pela edição. Sua filha né? trabalha, A minha né? filha fez jornalismo, mas depois ela fez mestrado em produção editorial na Inglaterra, e desde sempre quis trabalhar com isso. E ela é, inclusive, responsável sim, por criar... sobretudo a área, primeiro, infantil, né, da editora, e depois, muito da literatura vem com o trabalho da Mariana. Mas o que aconteceu quando eu cheguei na editora, né, eu me surpreendi, que eu acho que hoje em dia é muito diferente o que está acontecendo na universidade. Você já tem... cursos né, de história da África, né, e você começa a discutir isso, mas isso mesmo numa universidade que era tida como uma das melhores do país, isso não estava contemplado, né? Então, me impressionou o quanto que eu não sabia. Então, foi muito interessante. Eu tive que ser humilde para entender que tinha um campo enorme que eu não dominava. Né? E, por outro lado, é claro que a formação em História me deu um olhar crítico e me deu também a percepção, né, de entender tanto os historiadores, como sobretudo os antropólogos, entender que se olhava as casas de santos, terreiros de axé, as casas de umbanda, como objetos de estudo, né? E ao mesmo tempo, né, no que eu comecei a me aproximar desse universo, você tem todo um discurso, não sei se vocês estão afeitos a esse universo, mas é todo um discurso de que
o saber dentro de você, a iniciação e o aprendizado, ele é oral, ele é quase um segredo, ele é contado na medida em que você vai se iniciando, né? E as iniciações são longas, que são processos de manter as pessoas ligadas à casa, se assim elas quiserem, né? E se comprometerem com ela. Mas eu olhava para aquilo com meus vícios ou com o meu instrumental de historiador e dizia: a gente vive numa sociedade de registro escrito. A gente está lidando com um universo da população que é majoritário, sendo do ponto de vista étnico, sendo do ponto de vista de que a classe trabalhadora é majoritária dentro do país, né? E não é só as casas de santo não são só frequentadas por trabalhadores, mas é o recorte, né? Estão na Baixada, estão na Zona Norte, né? E os estudiosos vão e ouvem e analisam, me fazem um papel de registro, né? Mas aí eu comecei a olhar para aquelas pessoas e eu dizia: vocês são intelectuais orgânicos, vocês produzem conhecimento, e a forma que a gente tem no país, a forma de existir da gente, a forma que o que nós somos é afro-brasileiro, é afrocentrado. A gente tem contribuições indígenas, tem contribuições europeias, mas a gente tem. Não é só o trabalho, não foram só as mãos escravas que construíram o país. A gente construiu o país com um intelecto africano, né? Porque o explorador era um grande preguiçoso. Você explora e o outro trabalha, você explora e o outro cria, né? E eu comecei a conversar com as pessoas e era interessante porque assim, eu não estava ligada a nenhuma casa de axé, eu não estava ligado ao movimento negro, né? Apesar de ter familiares negros, eu não sou uma pessoa que socialmente no país vai ser olhada como uma mulher negra, e eu tinha uma editora que fazia isso, né? E que muita gente olhava, meus pais olhavam e diziam que era uma editora de nicho. E eu até digo: olha, eu não posso ser nicho sendo a expressão de uma maioria que está minorizada, né? Mas não é nicho. Isto não é nicho, né? Tenho pensado muito sobre isso, não é uma editora de nicho, né? E aí comecei a falar sobre essas coisas, a necessidade de resgatar para que seja entendida, porque as nossas marcas são essas e a gente usa, seja o português que a gente fala, quando a gente ouve, a gente vai para Portugal e eu tenho... Minha mãe era portuguesa, né? Então grande parte da minha família vem de lá. A gente chega lá e diz: eles falam brasileiro, e a gente sabe ignorância. A gente fala brasileiro, a gente fala uma coisa que é marcada basicamente pelos africanos que vieram, a maneira de não é só a maneira de falar, a maneira de construir o pensamento, que é diferente dos portugueses, né? A maneira de resolver as coisas, o que a gente chama de religiosidade, para lidar com né, as coisas do dia a dia. E aí eu comecei a falar sobre o registro, a importância do registro, porque a casa de Umbanda ou a casa de Candomblé, sobretudo a casa de Candomblé, ela é uma reprodução simbólica daquilo que foi possível salvar da passagem do oceano, né? Na passagem não só atlântica, né? A passagem atlântica, eu gosto mais, mas não é só, tá, né? A gente cultura banto, pensar, mas e aí eu digo: olha, a gente reproduz isso assim simbolicamente, mas você vai para fora, e isso é muito interessante, porque às vezes você tem um líder dentro daquele universo que vai ser uma pessoa simples lá, ou ocupar um papel simples na sociedade lá fora. Acho que é importante que isso seja registrado. E aí a gente começou, eu ia para os terreiros e, por exemplo, as festas públicas. E as pessoas dançam e fazem todo o gestual dos orixás, tudo, e cantavam, por exemplo, em Iorubá, ou numa língua banta. Eu dizia: o que eles estão dizendo? Estão cantando para Iemanjá. Ok, mas o que está dizendo? Não, isso aqui
mais à frente eu vou aprender tudo, mas você começa a perceber que o mais para frente eu vou aprender é o seguinte: você está perdendo, você já não sabe mais exatamente o que está, né? Porque são línguas, como é que a gente pode chamar, como o latim da missa, né? São línguas para cerimoniais, né? E eu dizia, a gente precisa traduzir, por exemplo. Eu lembro um livro que já eu fiz com já um autor que era o Altair Togum, Altair do Ogum, né? E eu lembro quando a gente fez o livro, Altair me propôs, vamos traduzir as cantigas, né? E Altair, na época, inclusive, vendia fitas cassetes, vendeu fita cassete para a Rússia, vendeu estudiosos na Alemanha, e aí as pessoas diziam assim, vocês vão morrer, vocês estão revelando o segredo. Como estou revelando o segredo? A festa é pública, as pessoas cantam, a gente está montando um mosaico de recuperar uma língua que está sendo perdida, que, sei lá, os nigerianos vêm aqui para entender, né, porque já não falam mais dessa forma, né, E aí a gente começou a fazer isso, a falar, por exemplo, sobre o processo iniciático, a contar as coisas, mas a partir do ponto de vista de dentro do terreiro, né? E isso, com o passar do tempo, foi evoluindo também para, aos poucos, aquilo que a universidade, principalmente com a política de cotas, né, que muda o recorte não só da clientela da universidade, mas do interesse do estudo, né, começa a pautar, começa a se interessar por um tema que fale de si mesmo, né, ou que comece a tentar cobrir as lacunas que existiam. Então, assim, o meu assombro com o que eu não sabia me fez, assim, circular com a proposta, e era uma proposta sincera de que a gente precisa registrar isso. E eu achava interessante porque não só registrava isso, como isso começava a circular nas casas de artigos religiosos, e eu comecei a dizer, não, mas isso tem que ser uma coisa a ser consumida por todos. Só uma curiosidade, Cristina. Perdão. Não, essa iniciativa tem quanto tempo, mais ou menos, que você começou a querer dentro da editora? Vem... eu me formei em 86, dei aula poucos anos, Então, tem início de 90, dos anos Você 90. entra na editora, efetivamente, a partir dos anos 90. Mas, okay. mas você sempre tem uma editora na sua família, né? Então, Não, eu achei interessante porque eu queria primeiro perguntar se essa distribuição que acontecia nas casas de artigos religiosos, se ela era estimulada pela Palas ou se ela era algo orgânico, que vocês viam livros e... Olha, a gente viu um livro lá nosso que a gente editou, tá lá, pô... Não, a gente visitava as casas como você sim. visita. E existiam, antes da Palas, 2 editoras que faziam isso e que, na verdade, não evoluíram nesse sentido de não mudar o seu recorte e acabaram desaparecendo, ou seja, não ampliaram a sua ação, né? Que era a Espiritualista e a Editora Eco. Né? É interessante que eu acho que o estudo sobre a edição no país deveria um dia se preocupar com entender esses recortes, né? Mas a gente, sim, você tem, como você vai visitar uma livraria para saber, eu coloquei os livros aqui, hoje em dia, muito mais pela você troca um e-mail e tudo, mas antes o vendedor ia, né, e contava, e hoje em dia, de tempos em tempos, tem que ir contar fisicamente e recolher uma vez por ano, não é? Mas era assim, a gente provocava mesmo. Então, se comprava barquinho, incenso, oferenda para não sei o que lá, e o livro. Então, e eu brincava com meu pai, dizia, meu pai, feitiços para prender o seu amor, como agarrar seu amor pela magia, não sei o que lá. Né? Mas depois a gente saiu continuamos fazendo isso, né? Mas também, assim, história do Brasil, história da África, do Brasil afro-brasileiro, Brasil, um país de negros, os livros depois de literatura que vem, porque eu acho que a literatura tem um papel também de
dar protagonismo às pessoas que não tinham protagonismo, né? Se a gente pensar a literatura basicamente como uma coisa de homens que confortavelmente podem produzir, os poucos homens até que você pensa, sei lá, um Lima Barreto, que não produzia com conforto, né? O recorte é você ser cuidado, tratado, né? A literatura, durante muito tempo, foi uma coisa de homens brancos, de classe média ou da burguesia, né? Mas eu acho impressionante ouvir falando, porque abre a possibilidade de pensar muitas coisas, inclusive no campo da história, né? Pensar a própria história da imprensa no Brasil, né? Entender Como que reagiu a isso, né? entender que a imprensa ela é um advento tardio no país, que chega com a família real e que mesmo assim, né, sempre sofreu historicamente um embate que foi dominada, evidentemente, por uma elite branca e que produzia, em grande parte da nossa história, né, a reprodução de livros franceses, europeus, de modo geral, aqui. Mas eu acho muito bacana fazer esse recorte, a partir da tua fala, porque você entra num momento onde a disputa pela narrativa, né, histórica, está no auge. A gente não pode esquecer, você está falando que chegou na editora nos anos 90, né, na redemocratização, e eu tenho evitado falar redemocratização depois que o Eduardo Marinho falou para mim, mas o Brasil se redemocratizou quando? Que nunca houve democracia efetiva aqui. Mas era o momento... E a democracia já é uma coisa capenga, né, porque é muito frágil. Sim, mas o que eu ia pegar de gancho para isso é que ter um livro publicado na década de 70... quando o seu pai começou, a própria importância material do livro era algo extremamente significativo, simbólico. Não à toa, grande parte da aristocracia, aí pegando até o Lima Barreto brincando lá nos Brusundangas, ou então no Policarpo Quaresma, porque uma estante tão enfeitada de livros, se você não leu nada disso, o livro era status de poder, né? de um poder simbólico. Então, ter um livro publicado sobre uma temática, né, afro-referenciada era importantíssimo. E você entra, pela sua fala, tentando valorizar isso ainda mais e ampliar esse escopo, né? E o que eu tento fazer tem toda uma importância, e eu não estou fazendo um antagonismo entre a academia e as comunidades terreiro, não é isso. Mas é a importância de valorizar o saber da sua matriz, né? Então, é importantíssimo que venha um fotógrafo francês e se encante justamente com esse recorte que é, por exemplo, o Verger, né? Sim. E vá fotografar os terreiros da Bahia. E o movimento dos trabalhadores da pesca e tudo mais. Mas que coisa incrível é ter alguém de dentro do terreiro, como Mãe Beata, contando histórias de axé, né? Então, isso é que meio que desconcerta as pessoas durante muito tempo e que muitas vezes tentam desqualificar isso. Quer dizer, o autor branco muitas vezes é um memorialista, né? O autor negro está contando sua própria história, né? A gente vê isso, não está fazendo literatura, né? A gente viu isso durante muito tempo com Carolina, Maria de Jesus, né? E a gente vê até hoje em dia, ontem eu estava assistindo Conceição na Maison de France, conversando com um autor francês, mas que foi criado no Senegal, né? Um homem negro nasce da França, mas vai para o Senegal, que é o David Diop, né? E os dois falam do trabalho que eles têm, seja ele para recuperar a língua local, ou aquela língua, vamos dizer assim, mestiça, o francês misturado com as línguas que se falavam no Senegal, e a Conceição, quando ela tem todo o exercício da oralidade, de relembrar as falas e as construções que, na verdade, contam memórias, né? Contam memórias que a gente desvaloriza, né? Assim, ou a gente trata como... ele fala mal o português, né? Ele não está contribuindo para o português que é outro, ou para o português, ou tudo. Mas a gente, muitas vezes, e é engraçado porque a gente, do Brasil, vive uma série de imigrações, os japoneses, os italianos, que falam um português sofrível. E a gente se admira com assim, o esforço e acha engraçadinho. E esse outro recorte, né,
o recorte da população negra, que, inclusive, eu fico pensando, quem é que ensinava as crianças a falar? Por que a gente fala assim? Porque quem nos ensinou a falar foram as amas negras, né? Então, que cuidavam, davam de mamar, botavam para dormir, tudo, e criam uma língua que é uma língua de encontro, mesmo que seja um encontro violento. Você trouxe na sua fala, né, um marco que eu acho que é muito fundamental, na verdade, para a gente entender o protagonismo, não sei nem se protagonismo seria a melhor nomenclatura, mas para entender a importância da academia absorver, né, e referenciar a nossa história afrodiaspórica, que é a Lei 10.639, que é de 2003, e que, de fato, eu acho muito simbólica no meu caso, porque eu estudei no UFRJ. E eu me formei nos anos 2000, no início dos anos 2000. Você já pegou... E eu não peguei. Você foi o final. Eu não tinha cadeira obrigatória de História da África, eu fui fazer eletiva, não tinha. E não né? tinha Então, nem assim, professor. Na UFRJ a gente ainda tinha... eu fui beneficiado porque o Flávio Gomes estava lá, porque a gente tinha alguns professores que têm um estudo muito significativo sobre a importância da sociedade, né, e da história negra do Brasil, mas por iniciativa própria e particular de quem tinha interesse de buscar. Sim. Mas a partir de 2003, de fato, a gente tem uma pressão pública, é importante que se fale isso, né, eu colocaria como uma pressão pública que chegou a uma pressão pública porque é uma pressão do movimento social. Porque existia um histórico de movimentos sociais reivindicando, evidentemente, né? Mas eu acho que é uma pressão pública institucionalizada num contexto governamental que teve sensibilidade para dialogar com esses movimentos sociais, né? Então é importante que a gente traga isso aqui para a pauta, mas é muito bacana porque a gente passa a ter ali a necessidade de colocar, inclusive nos livros didáticos, né, a reescrever essa história. E isso gera uma série de possibilidades de reconhecer intelectuais orgânicos importantíssimos, e aí eu vou citar um que para mim é uma referência na nossa influência afrodiaspórica e que conecta isso à história do subúrbio, que é o Ney Lopes, né, a tentar entender como essas múltiplas Áfricas que constituíram o nosso português, o nosso Brasil, se consolidaram e têm as suas particularidades e pluralidades também, evidentemente, na cidade. Mas eu acho muito bacana porque a gente começa a ter, a partir de então, uma gama muito significativa de publicações, né? Eu lembro que eu tenho um livrozinho para mim, do início dos anos 2000, A África Ensinada para os Meus Filhos. Do Joel Rufino. Joel Rufino? Não é do Rufino, não. África, a África... a África Ensinada para os meus pais, perdão. Dos meus filhos para os meus pais. Que é do africanista que morreu. O Alberto? O Alberto Costa Silva. Que é maravilhoso, porque ele pega um trabalho intelectual gigante e ele se preocupa, a partir da lei, em adaptar aquele material para os alunos do Fundamental 2, né, da rede pública de educação. Desculpa, você que está na sala de aula hoje, como é que é hoje? Então, essa lei? Eu ia puxar um pouco para aí, porque a minha ideia a gente tem aí 21 anos de lei, mas a gente ainda não tem, né, um arcabouço, o que a gente achava que deveria ser construído ao longo desse tempo. A gente ainda tem, infelizmente, uma pequena capacitação do corpo docente para trabalhar com o tema... Já está melhor, né? Mas é muito a gente ainda tem concursos para a rede pública que ainda não estabelece sistemas de cotas ou de, né, prioridades de contratação para áreas específicas. A gente ainda tem muito pouco operante as bibliotecas nas universidades, nas escolas públicas, seja da rede municipal como da rede estadual, pelo menos das que eu tenho acesso. Então, eu acho que a gente... a luta continua e dentro dessa perspectiva eu queria te perguntar, como alguém que está recebendo demandas e efetivando elas em projetos gráficos, editoriais e na distribuição, como é que você vê a receptividade depois de 21 anos, né, de 10.639, da lei do ensino de história da África e da herança afrodiaspórica? Indígena agora, indígena, né, também, a partir de 2000 eu não me recordo agora o número da lei, mas que complementa. Né? Ela a última é de 2011, né? Que traz a obrigatoriedade também da gente trazer os elementos da história, né, ameríndia, indígena, né, dos povos originários. Mas eu queria saber se você, do lado, vamos dizer assim, de um gestor de um equipamento de cultura, estou dizendo que a Palas é um equipamento de cultura importante. É o produtor de um bem cultural, né? Você tem visto uma demanda maior, uma procura maior?
Como é que você vivenciou esse contexto? É engraçado. Eu faço isso desde quando as pessoas me perguntavam, mas por que você edita isso, né? Que era aquela coisa para a gente viver agora uma situação de que toda editora quer ter o seu autor negro. Isso parece cartão de visita, ou quer tratar essa temática. No início, eu acho que agora algumas com bastante profissionalismo, mas eu acho que não necessariamente com paixão, mas com senso de oportunidade, né? Chegando o pessoal. Gente, a gente está aqui no meio da entrevista, mas aqui Papo Subúrbio é dinâmico. Podem entrar, fiquem à vontade. Se vocês quiserem entrar agora, se quiserem entrar depois, se sintam à vontade que a gente está gravando e vai continuar. Fica à vontade, querido. Desculpa. Então, vamos lá. Deixa eu pegar o fio. Você estava falando que você acha que toda editora hoje em dia parece que quer ter, precisa ter. Precisa ter, porque você tem você vai vender livros para a escola, você vai os editais do governo dizem tanto por cento tem que cumprir essa área temática. Você tem alguns kits que, de todo jeito, me deixam assim surpresa, por exemplo, sei lá, esses dias a gente está atendendo um kit, a gente oferece kit para um determinado município do país. Então, você tem o kit de literatura e tem o que eles chamam de kit afro. Tá? Mas, assim, sei lá, você vai comprar 4 mil livros de um kit e vai comprar do kit afro 200 livros de cada um. Eu não sei exatamente como é que se quantifica isso, mas... Como se fosse só pré-requisito mesmo para cumprir. Em algumas situações parece um pouco isso. E outras talvez seja ter uma diversidade muito grande de títulos, enfim, mas isso não está claro exatamente o volume nos editais. Mas você hoje tem uma produção mais qualificada, com muitos autores, inclusive, que já se formaram ou que já tiveram essas temáticas como objeto de estudo na academia, né? E que começam a produzir coisas muito boas, porque no primeiro momento você tinha a lei. E aí era aquela coisa, fazia-se qualquer coisa para essa oportunidade que se criou. Então, por exemplo, abecedário da África, abecedário afro-brasileiro, ou coisas que eram estereotipadas. E, aos poucos, essa coisa vem sendo depurada e o leitor vem sendo mais atento também, né? Isso por um lado. Por outro lado, também tem uma coisa bacana que por exemplo, você como professor de história, uma coisa é aquilo que a gente produz na academia sobre determinados assuntos, outra coisa é como esses assuntos agora começam a chegar em forma de literatura ou de livros informativos para as crianças, porque é a possibilidade de saber desde cedo que te faz ser sensível a certos temas. Por exemplo, sei lá, a história do Quilombo das Camélias, né? Que é uma tese de um professor da Casa Ruy. Por acaso, a Palas editou um livro chamado O Quilombo do Leblon. Então, o Quilombo do Leblon é livro hoje em dia, o livro já tem quase 10 anos da editora, em que várias gerações de meninos e meninas com 11, 9, 10, 11 anos vêm lendo. Mas existia aqui um movimento de resistência, existia um lugar que acolhia os escravos fugidos, existia... que é diferente de você produzir esse conhecimento acadêmico e ele circular entre a academia. Por exemplo, eu estou lançando agora, não sei se vocês já ouviram falar, A Casa das Minas, do Maranhão, Ferebantani, Somadonu, que tem um livro fantástico, a gente também editou, e era uma coisa mais difícil, circulou pouco, do professor Ferretti, falecido recentemente, mas produziu aquele conhecimento. Pois bem, caiu nas mãos da gente um livro lindo da Verena Alberti, historiadora, interessante, que propôs, num livro juvenil, uma professora dentro de uma escola propõe, vocês sabem que parece que, a gente não sabe se é verdade, aliás, provavelmente ela não veio, uma rainha, né, uma princesa africana foi trazida como escravizada para o Maranhão e acabou que essa tradição deu origem a uma casa. No livro, a professora brinca de pesquisar isso. Mas este livro vai fazer
as crianças trazerem para mais perto essa informação. O Dragão do Mar, né, com o fim da escravidão no Nordeste, né, no Ceará, o zumbi como um tema para... Por exemplo, a gente fez um livro lindo da Sônia Rosa, o zumbi, que era... O menino está no feriado e a mãe está cozinhando um bolo e ele diz, por que hoje é feriado? E ela conta a história do zumbi para ele, né? É toda uma didática, toda uma né? coisa Legal. de aproximar, né, o que era antes apenas uma coisa de estudo acadêmico. E eu acho que isso é fruto da luta do movimento negro e a gente tem que ser sensível ao ponto ou de propor para os autores, porque os editores, a gente tem sempre essa mescla, né? Ou a gente recebe muita coisa, mas a gente propõe muita coisa, né? A gente propõe para autores que a gente acha que são sensíveis ou têm bagagem para trabalhar com isso. Mas aí você me perguntou, você como professor da sala de aula deve perceber isso, e eu percebo assim da minha família. Outro dia eu vi o trabalho da minha neta de 8 anos e... tudo bem, eu sou uma das editoras da Conceição Evaristo, mas eu não falei da Conceição Evaristo da escola dela. Eu vejo lá o trabalho de final de semestre dela, era autores brasileiros. Aí tinha Lima Barreto, tinha Conceição Evaristo e era como é o nome do médico? Falando de personagens negros. Juliano Moreira? O Juliano Moreira, né? E eu fiquei emocionadíssima, porque eu disse, nem eu jamais produziria isso na minha escola de 8 anos. Eu lembro, gente, eu estou com 65 anos, eu me lembro de eu tendo aula de moral e cívica, organização moral e cívica, capitanias hereditárias, fazendo aquela coisa. E nem minhas filhas que estudavam em escolas já arejadas também não tiveram isso, né? Mas é muito interessante fazer essa... É uma escola particular, é uma bolha. Fazer essa leitura, porque a gente leu, né, Monteiro Lobato, sem um discurso racial. Não estou querendo polemizar. Sabemos que são homens do seu tempo, né? Mas do seu tempo você tem gente... Sim, que não... Todo mundo é do seu tempo. Não, mas o que eu estou querendo dizer... O que eu estou querendo dizer é que, assim, até no campo da própria historiografia, você vai lá nos Descobridores do Brasil, você vai estudar o Gilberto Freire e você depois vai ter todo um debate sobre o patriarcalismo e sobre os conceitos empregados na obra. Eu não estou querendo invalidar nenhuma obra, não tenho nem possibilidade de fazer isso. Eu tenho que me preparar para... Eu tenho alguns amigos que dizem, não vou ler Monteiro, porque tanta coisa para ler. Eu não consegui me desprender da satisfação que o Monteiro me deu quando eu li. Porque tem coisas muito boas. Mas hoje eu olho coisas e digo como eu li isso de forma naturalizada. Isso é muito chocante. Sim. E eu acho que é mais ou menos isso que a gente tinha que trazer para o debate, né? A gente está num momento em que a gente não pode mais naturalizar e a gente precisa, de fato, de uma produção, né, bibliográfica que tenha uma capacidade cada vez mais crítica com relação a essa nossa história. E eu acho que a gente está nesse caminho. Mas tem algo que me assusta, eu queria te perguntar com relação a isso, que é os livros digitais, né? A gente está vivenciando um momento em que o livro físico... Não estou dizendo que eu acredite nisso, não, tá? Eu debato isso com o Rafael. Eu não estou dizendo que eu acredito nisso, não. Mas eu vou dar um exemplo para você. Uma prima minha, a gente estava conversando nesse feriado, esse final de semana, e ela falou para mim, não, eu comprei em e-book, porque tava R$70 o livro físico, e eu comprei por R$20 aqui um projeto para ler no Kindle, o livro pro Kindle. Eu queria saber até que ponto, né? Eu confesso que eu sou alguém que tem uma posição muito consolidada com relação à importância do livro físico, né? Da necessidade de escrever. E eu acho que é um certo desserviço em determinados pontos. E também acredito que gera uma certa elitização, né, do acesso ao livro quando você tira o papel. É óbvio que eu sei que o custo do papel é um custo que tem cada vez se tornado mais significativo, do papel também, sim, né, para a nossa sociedade. Mas eu queria saber a posição de alguém que vence isso na prática. Qual é a tua visão com relação aos rumos... Completa. Completa, não, depois você completa. Do livro para a nossa sociedade. Você acha que o livro digital é algo que
que é uma tendência, né, inexorável? Ou você acha que, de fato, não há uma demanda tão grande ainda para os livros físicos? Eu não sei nem em termos de mercado quanto ele representa. Representa pouco. Pouco ainda. Cresceu muitíssimo. Representa muita coisa de pouca coisa é pouca coisa, né? Mas você queria também... porque aí eu... É o que eu falo para o Rafael, eu vivenciei, eu morei fora e tinham muitos livros que não iam para lá, não iam. Então eu falava assim, por que não tem digital? E eu doida para ler. Então eu passei esse tempo todo, eu também tenho que pensar isso. E você consegue, é claro que tem os pós e os contras, mas você consegue expandir esse conhecimento, você consegue pegar uma gama de pessoas do que você quer falar. E eu lá, e muitos livros eu não conseguia lá. Eu falei, então, se tivesse um você e-book... Você estava num lugar que tem uma tradição literária muito importante, né? Exato. Aí eu estando nesse lugar de fala... Onde a imprensa moderna foi forjada, né, pelo Gutenberg. Eu não como carne, eu sou vegana assim, Então, eu tinha um livro vegano que tinha um pastorzinho lá, um padre do Sul. Eu falei, tô doida para ler esse livro. Ele, infelizmente, eu não tenho um e-book. Eu tive que vir para conseguir ler. Então... Também tem os pós e os contras também. Então, né? Vamos lá pensar. Porque ninguém nunca pensou nisso. A gente tem depois eu acho que a gente tem um problema muito maior, que isso não é um problema. E com relação a direitos autorais também entra nesse debate. Não. Vamos lá, vamos por parte. Primeiro, lá quando os leitores digitais surgiram, os editores ficaram desesperados, nós ficamos desesperados, do tipo, vai acabar, o gráfico ficou desesperado, vai acabar o livro como a gente entende, vai acabar, né? O que vai ser você tem uma indústria, você emprega pessoas ali, tudo. E, primeiro, fazer um livro, ele pode estar num suporte de papel, ele pode estar no suporte digital, ele pode ser um audiolivro. O que é importante é, primeiro, a gente entender, e eu acho que aqui a gente ainda... O leitor de informação também precisa entender que existe uma cadeia produtiva atrás dele. Você tem o escritor, para você... Seja lá qual seja o acadêmico, seja o artista, né? O artista da palavra, o romancista, o ilustrador também. O ilustrador que relê aquela... Né? Não, você tem uma cadeia de profissionais para fazer... Revisor, diagramador, preparador de texto, copydesk, ghostwriter, porque muitas vezes, seja em qual área for, você muitas vezes tem boas ideias, você não necessariamente consegue comunicá-las. Você tem, sei lá, num livro... mais acadêmico, você vai ter o cara que vai pesquisar imagens que vão ser pagas ou que vão ser livres, que vai desenhar, o que vai fazer mapas, o que vai, né, traduzir das coisas, o que vai adaptar. Então, você tem uma cadeia e, às vezes, livros demoram 6 meses, um ano. Parque gráfico, distribuição, depois fazer circular. Festas literárias. Produzir o livro é um trabalho que exige uma cadeia que culmina no livro em papel ou no livro, hoje em dia, digital. E, hoje em dia, a gente já começa a fazer, muitas editoras, a minha, inclusive, já começa a fazer o livro e ele já sai em e-book simultaneamente, pouco tempo depois. E se estabelece um preço um pouco menor para o e-book e a preocupação é que ele esteja protegido, o que não nos protege, mas quando o livro era só de papel, também a pirataria, ela sempre existiu. Mas o que é impressionante é o seguinte, é que houve todo aquele desespero de que vai acabar o livro tal qual nós entendemos, ou o livro as pessoas vão copiar. Bom, dentro do sistema existem maneiras de burlar o de papel, como existem maneiras de burlar o digital, como existem maneiras de proteger e remunerar todos essa cadeia. E o mais interessante é que o digital começou a circular e a existir maneiras de vendê-lo. Você pode comprar um livro, você pode se filiar a uma biblioteca de muitos títulos e você só baixa e não salva, e toda vez que você desliga está lá e você paga pelo uso e o editor vai recebendo frações disso, depois de tantas vezes que aquele livro é acessado,
a gente trata esse livro muitas vezes como se ele fosse... ele teve o seu tempo de uso e aí a plataforma compra novamente do editor, mas o fenômeno interessante é que agora essas plataformas de venda de livro digital, sobretudo as escolares e as universitárias, elas agora começaram a se interessar em comprar o livro físico, porque aquele camarada que lê o livro digital, ele depois quer o livro físico. E o livro digital, antes eu achava que, por exemplo, eu prefiro o livro físico, eu rabisco meus livros, eu anoto. Eu também prefiro o físico. Mas eu, às vezes, eu me divido entre aquele discurso de eu acho que é geracional, os mais novos, os meus netos vão preferir o digital. Não necessariamente, né? E a gente está vendo, inclusive, clubes de leitura para criança, chegando livros físicos em casa, né? E eles aprendendo a lidar com esses dois universos. Tanto que parece que o livro acadêmico, o livro de estudo, ele cresce mais no digital do que o romance, o literário, né? Mas, então, assim, esse pânico que a gente teve, ele não está se justificando. E isso não é no Brasil, isso é mundialmente. O livro digital internacionalmente, na prática, crescendo, mas não o concorre outro também a tempo de... Não concorre, e ele é muitas vezes usado para os dois. O que hoje em dia me preocupa é a inteligência artificial. Não sei se vocês viram, essa semana saiu uma notinha de uma editora do Sul que cancelou um concurso literário, porque recebeu um número grande de propostas de texto. Propostas, e grande parte delas eles detectaram que era IA. Feita pela IA. Não, é Inclusive, tinha uma coisa que era... Como é que você tem aquilo que você desconfia, e você tinha aquilo, inclusive... comprovar, sei lá, né? Porque num dos casos você tem lá a cena, né? E aí, ou seja, o suposto autor que não teve nem preocupação de ler o que estava mandando, ou leu muito en passant, porque dizia... Tem lá a cena, e aí é como se a IA perguntasse assim... Sugerindo, é isso mesmo? Exatamente, não se apagou aquilo assim. Mas olha só, eu posso fazer isso mais intenso, mais não sei o que lá, você quer que eu dê tons mais assim... e aí isso saiu. Nem teve uma revisão, né, no livro. E aí ficou. Então você tem coisas que... Então, esse tipo a gente viu há algum tempo atrás do próprio prêmio Jabuti, sim, que é uma situação de um livro ter sido desclassificado, porque depois o autor disse, mas a gente usou parte aqui da produção, da escrita, foi por IA. Sim, mas a gente não é o concurso de livros escritos por IA para... Eu estou chocado porque é algo que dado assim, óbvio que aconteça, mas eu não tinha me parado para pensar que alguém possa fazer... Meu amor, eles fazem podcast sozinho. Faz podcast, tem essa competência, as IAs. É impressionante. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que a minha cabeça é muito do século passado. Somos pessoas do século passado. É muito assustador, mas Qual é a sua dúvida? Fala aí, querido. Eu queria perguntar com relação ao colecionismo. Conforme os livros digitais começaram a surgir, começou muito a questão do colecionador, de lombada triangular, tudo mais, começou a ficar tudo muito caro. Você acha que isso pode criar uma espiral onde os livros ficam cada vez mais caros e aumente, cria uma bolha no mercado? Essa é a minha questão. Não tenho claro isso, não. Na verdade, o livro é uma coisa de escala, né? Então, quanto mais livro... Por exemplo, se eu faço uma edição de 1000, eu vou... compor meu preço a partir dali. Tem um preço também meio aceito, então é engraçado quando você percebe, quando você está comprando um livro que é um grande sucesso, né? Ele não vai também ser tão barato a ponto de você olhar e dizer, estou comprando uma coisa que é né? Então, aquele editor que está fazendo um livro que faz muitos exemplares, ele proporcionalmente está ganhando mais, porque a escala dele é maior. Por outro lado,
A gente também tem uma coisa, hoje em dia, para o livro impresso, chamado POD, né, o Print on Demand. Então, e aí você tem proporcionalmente um livro mais caro, mas que é um livro que, se tem um público menor, sim, ele é mais caro, mas ele também não deixa de circular. Então, ele cumpre esse papel, que pode ser o livro que desde sempre vai ter um público menor, ou aquele livro que já fez a curva ascendente e agora está em curva descendente, pode ser vendido só para quem quer. Então, a gente deixa numa espécie de banco, né? de matrizes, e você compra e recebe aquele livrinho em POD. Mas eu não sei, você Gabriel falou, pode ser. Só... Trouxe algo que eu vi na Bienal, que são essas edições especiais, de capa dura. E aí você compra o seu luxo de ter. E aí sei lá, é o aniversário do autor. Publicação, né? E aí você compra o luxo de que a gente pode dizer, olha, aquele autor que vendeu milhares, mas só você vai ter aquele livro com a lombada tratada, com aquele pintado de dourado que nem a Bíblia, com a fitinha aquele e papel capa específico. dura. E aí você compra, que nem você comprar, sei lá, a joia ou a bijuteria. Você vai querer. Tem gente que compra, tipo, agora eu estou fazendo essa edição comemorativa, eu quero a edição comemorativa. Em falar em edição comemorativa, a comemoração dos 50 anos da Palas teve evento e está tendo ainda pra caramba, né? Tivemos em maio, tivemos na Bienal, tivemos e a gente fez em uma junho. Coisa muito legal. Não sei se vocês conhecem a Casa Porto. Sim, ali claro. No Largo da Prainha, né? E a gente fez uma coisa... O Rafael Vidal, que também é autor, também é um apaixonado por livros. Ele é autor da Palas, mas o Rafael Vidal, lá no começo da vida dele, ele foi editor. Ele trabalhou numa editora muito querida, que é a Vieira e Lente, né? Que já encerrou as atividades, que era uma editora que fazia uma coisa muito legal, que é a divulgação científica. E depois ele foi editor da Palas. E quando quando chegamos aí aos 50, eu fui ao bar e falei, Vidal, eu quero fazer minha festa aqui, né? Nada como ter o espaço ali em frente à Mercedes Sosa ali, não, da Mercedes Batista, desculpe. Você sabe confundi a cantora com a dançarina, perdão. Mas a Mercedes Batista. Sosa, certamente, do seu país de origem, teria tanto mais importância. Sim, também foi uma militante cultural fundamental. Mas a Mercedes Batista, de primeira bailarina negra, que era a professora de uma das secretárias da editora, né? Caramba! Que, já falecida, era aluna de dança, era do corpo de dançarinas afro da Mercedes Batista. Mas eu cheguei para o Vidal e falei, Vidal, quero fazer a festa aqui. Então, a festa foi lá, mas mais do que festa... No Bafo da Prainha? Na Casa Porto. Na Casa Porto, na Casa Porto, sim. A gente fez primeiro uma festa lá embaixo, que foi muito especial, porque a gente ia ter uma conversa da Conceição Evaristo com a Inaê Lopes. Em frente ao painel do Negro Muro, da Conceição Evaristo ali. E do lado da Casa Escrevivência, que está ali. Verdade, né? verdade. Conceição topou, a Inaê Lopes dos Santos, que é historiadora, topou, né? E só que no dia da festa aconteceu aquela coisa linda. Chegou o Ney Lopes, né? E Conceição, vendo o Ney, se abraçaram, tudo, e Conceição chamou o Ney para a mesa. Mas aí o Ney é responsável por apresentar para a Palas a Eliana Alves Cruz. Então, chamaram a Eliana Alves Cruz para a mesa. E tinha uma autora muito especial do sul do país, que é a Clarice Fortunato, que tem um livro muito interessante chamado Da Vida das Ruas ao Teto dos Livros. Né? É uma pessoa que tem uma experiência de vida muito impressionante, fala sobre a questão do racismo das crianças, porque ela foi moradora de rua por uma questão de desestruturação familiar, e aí ela comentava, inclusive comigo, assim, como a pobreza negra não toca as pessoas, né? Assim, a miséria. Né? E aí, Clarice foi para a mesa também. Então, tivemos uma mesa... Conceição, Clarice, Eliana... Não programada, mas espontânea. Ney Lopes e Inaê,
No Largo da Nossa. Prainha. Isso é um conselho editorial já. Não, Tem conversando. gravado isso? Tem. Sabe que a gente não gravou? Até porque a gente não Olha, esperava não isso, né? esperava, exato. Mas certamente muito Que legal. fotografado. Mas, então, é muito bonito porque é a cultura tomando a praça e eram todos autores negros. Falando de literatura, também com esse papel de dar conta do que a historiografia e a ciência formal não deu conta de contar, né? Isso tudo na suposta pequena África do Heitor dos Prazeres, olha só. Ali, e depois a gente subiu e aí comemos, eu brinquei com ele, porque eu falei, não, aí a gente escolheu o cardápio, eu falei, não, eu quero vir experimentar, então antes eu já tinha comido todas, que nem noiva quando vamos comer a coxinha, não sei o que mais, mas o que é legal E vocês é que... inauguraram uma estante também de livros lá. E aí a gente tem uma livraria Palas Pop-Up, né? Sim. Na Casa Porto, que vai ficar por lá. A gente agora vai começar a fazer alguns eventos. A gente, agora em agosto, a autora cubana da gente, a Teresa Cárdenas, que está no Rio por um tempo, vai lançar um livro dela. É um livro juvenil, então ela vai conversar provavelmente com as pretinhas leitoras lá na Casa Porto, e aí a gente vai começar a pensar clubes de leitura, alguma coisa que a gente se encontre na Casa Porto, clube de leitura provavelmente meio de semana, porque fim de semana é impossível, né? Ali a fluência é muito grande, mas a gente começou a pensar. Então, é isso, a gente está comemorando, né? Agora a gente vai para a Flip, vamos ter uma livraria dentro da Casa Poéticas Negras e tem quase 10 autores participando de diversos eventos, enfim, e aí vamos, segundo semestre, com algumas surpresas. Segundo semestre tem a Festa Literária das Periferias, está chegando aí do segundo semestre. Que Conceição Evaristo é homenageada, Sim. né? Então, a gente tem 4 livros da Conceição e coisas vindo por aí. Então, é um ano de muita coisa. Não, e bacana. Não, primeiro assim, já te agradecendo, a gente está aqui, papo bom sempre meio que voa, né? Passa rápido. Né? E ela também tem compromisso, mas é importante deixar claro que a gente está falando de uma editora que está completando 50 anos e que tem um futuro aberto pela frente e geracional, né? Porque daqui a pouco, eu não sei se a sua filha tem a pretensão de ter filhos, mas não, já tem netos. Daqui a pouco o seu neto já está incumbido de dar prosseguimento. Muito legal. O neto já faz ponto na editora no tempo de férias, né? De férias eu levo, né? Então já tem caminhada. Poxa, Cristina, olha, prazer conversar com você. Obrigada, A gente, na verdade, muito só bom. pode solidarizar com essa causa, né, da democratização, da formação de público, né, da cobrança, seja ela, e eu acho isso fundamental. Publicar um livro ainda é algo muito simbólico, sobretudo para alguém que é suburbano, periférico, né? Para pessoas negras, de modo geral. É muito emblemático ter uma publicação. Eu lembro do meu primeiro livro e lembro disso, de você fazer uma viagem histórica assim de... Caramba, eu lia os autores. Eu lembro de eu lendo Lima Barreto quando eu estudei no Colégio Municipal, no Meyer, e a professora falando, olha, o Lima Barreto circulava aqui, eu viajando no tempo, falando, caramba, era o Policarpo Quaresma que a gente estava lendo coletivamente, assim, na turma, mas isso no ensino fundamental. E eu acho muito bacana a gente ter a possibilidade de produzir, sobretudo quando a gente produz uma literatura muito ligada à nossa escrevivência, mas a nossa experiência de existência, né, na cidade e, inclusive, ancestral, se a gente puder falar assim. Acho que a Palas, ela cumpre com esse serviço maravilhosamente bem. Você que está assistindo, segue as redes da Palas, vai lá, ó, tem evento ainda para acontecer, então não perca, né? Não, Palas vai estar da Flup, Palas vai estar da Flip, Palas vai estar nas feiras, você deve ter um alcance nacional. Sim. Salvador, Cachoeira, e vamos... que legal. Então, e vamos prestigiar os autores, né, que escrevem na Palas. Aliás, vamos prestigiar todos os autores, que são fundamentais, né? Os autores do campo progressista, especificamente, né? No nosso caso aqui. É bom deixar esse marco importante aqui. Mas agradecer demais, Cristina, e deixar o espaço aberto para quando você quiser voltar, trazer novas ideias, projetos, autores que você quiser indicar para a gente, para vir aqui falar. Você sabe que eu tenho... Estou muito feliz de ter vindo. Eu sou editora, ou seja, eu gosto de estar aqui na retaguarda. Então, falar contar é um
me exige um certo esforço. Então, me senti, primeiro, agradecer vocês dois, porque eu me senti muito à vontade para estar conversando. Mas eu, certamente, todo editor sabe que é aquele que proporciona que as ideias que não são minhas, eu sou a pessoa sensível porque aquelas ideias me tocam, mas que as ideias e a criação dos autores aconteça, né? E chegue ao público. Então, certamente, tem autores que mereceriam estar aqui. A Sônia Rosa, que inaugurou os livros infantis na editora, mas que é uma pessoa incrível, que tem uma história também incrível para contar. Hoje ele está nome de várias salas de aula da rede municipal. E, inclusive, já que você está trabalhando no subúrbio, a Sônia Rosa é uma pessoa que foi removida. Eu sempre me toca muito isso. Eu cheguei... como é que a gente acolhe pessoas com origens diferentes de forma distinta, né? Meus pais eram trabalhadores, mas o marco de não ser um trabalhador negro, minha mãe é uma mulher que veio de Portugal. Então, eu chego num lugar que era ainda um bairro da Zona Sul, mas que era, eu acho que era meio Recreio dos Bandeirantes da época, que era o Leblon. Então, eu chego no Leblon em 1960, no momento, poucos anos depois, 5 anos depois, a Sônia Rosa é removida para a Zona Norte. Morro do Pinto? Não, do Parque Proletário da Gávea, onde eu lembro da Sônia chegar para receber uma homenagem no planetário e lembrar, mas era aqui. Foi daqui que eu fui removida, né? Então, Sônia Rosa merece contar suas experiências e não, eu acho que é contar a trajetória positiva, mas a gente não perder isso, porque certamente muita gente foi perdida nesse processo. Sônia Rosa, eu estava falando o Ney Lopes, Helena Teodoro, né? A gente pensar Eliana Alves Cruz, o Estevão Ribeiro, são pessoas que circulam e que moram na Zona Norte. Esse ano, aliás, a gente nas escolas de samba vai ter Conceição. São Evaristo. Maria Carolina de Jesus também na Imperatriz. Né? Na Imperatriz Leopoldinense, né? Vou ter que vir para o BR. Na Imperatriz ou na Unidos da Tijuca? Agora eu estou com... Não lembro. Então... Porque a FUP vai ser em Madureira e Império Serrano é Madureira, né? Então vai ser... A gente tem que estar em Madureira ali o tempo todo. E a Conceição, eu não sei se chegou a morar na Zona Norte do Rio de Janeiro, porque ela hoje mora no Morro da Conceição, né? Que está ali, porque ela tem um morro só para ela. Não para chamar de mil. Mas foi um prazer. Querida, muito obrigado. E muito obrigado por você, né, compartilhar a tua vida, tua militância cultural, educativa, né, é um prazer trabalhar pra com gente. Trabalho, né? Imagina. E é um prazer ter acesso ao fruto do seu trabalho, né? Ter acesso como leitor e poder ter um catálogo tão, né, representativo de livros. Gente, você que ficou até aqui agora, não deixa de curtir, compartilhar, mandar para geral esse papo de subúrbio, porque a gente sobrevive disso e sobrevive divulgando esses trabalhos maravilhosos que a gente traz aqui. Muito obrigado novamente, Cristina, foi um prazer trocar com você. Vamos brindar, né, cara? Obrigado. Aos 50 anos da Pala, com mais 50 gente, ou mais. Não é cachaça. Não é água. Segunda, terça-feira. Só mais quarta-feira gravando, não é cachaça. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!